Saudações, povo de Deus, quarto domingo da Páscoa, domingo do Bom Pastor, é com alegria que nós estamos mais aqui uma vez para partilharmos a homilia deste domingo. Os 3 domingos anteriores deste tempo pascal, a gente via as aparições do ressuscitado aos discípulos. A tristeza, a dor, a saudade, o medo e a apreensão deram lugar assim à alegria, à coragem e à plenitude que fizeram os discípulos testemunharem o Cristo ressuscitado e anunciar a sua boa nova a toda criatura. Ele deu a sua vida para que todos tivessem nova vida, a vida eterna, a vida em abundância, a vida plena. Por isso que a comunidade de fé, tendo assim experimentado a força da ressurreição do Senhor, é chamada a ser assim um novo Israel, formar um novo redil, sendo cuidado pelos seus líderes, assim como ilustra o chamado que Jesus faz a Simão Pedro a apacentar o rebanho do Senhor. É preciso continuar testemunhando a fé e a unidade de uma nova família que experimenta a presença do Senhor vivo e recitado no meio dela, sem esmorecer na fé diante das dificuldades, provações e desafios. Por isso que na liturgia de hoje, nós vamos mergulhar no pastoreio de Jesus, que se desdobra na missão dos vários ministérios da igreja. Por isso que também hoje é um dia dedicado todo especial para que a igreja reze pelas diversas vocações. Então, nesse sentido, eu gostaria que você tomasse sua Bíblia agora em João, capítulo 10, versículo de 11 a 18, e vamos ver o que o Senhor tem a nos falar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor e a quem as ovelhas não pertencem, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, enquanto o lobo as ataca e as dispersa. De fato, ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a essas devo conduzir e elas escutarão a minha voz e haverá um só rebanho, um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para retomá-la. Ninguém me tira a vida, mas eu a dou livremente. Eu tenho autoridade para dá-la e autoridade para retomá-la. Tal é o mandamento que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com alegria que nós estamos assim nesse quarto domingo da Páscoa, refletindo um pouco sobre o Evangelho de hoje, a liturgia que aponta para o domingo do Bom Pastor. Estamos na primeira parte do Evangelho de João, no livro dos sinais, que vai de João 1,19 até 12,50, em que o leitor é convidado a crer diante dos sinais. O ministério de Jesus vai incomodando as autoridades judaicas. Se de um lado os sinais vão fazendo com que muitos creiam, de outro lado vão provocando oposição e aumentando as discussões e os conflitos acerca da identidade do Senhor e a missão em torno de quem não acredita na Boa Nova. E é por isso que Jesus ele vai abordar uma cena muito corriqueira da cultura de Israel, trazendo a figura, claro, da porta, do pastor, das ovelhas, do assalariado e do lobo, que ilustram essa alegoria de hoje. Se na primeira parte ele enfatiza a imagem da porta, lá no capítulo 10, de 1 a 10, na segunda parte trata do tema do pastor por excelência, que é o Evangelho de hoje, João 10, de 11 a 18. Claro que o tema do pastoreio não é novidade na cultura semítica, na cultura de Israel. Situado assim no contexto judaico, João já traz consigo um pano de fundo do Antigo Testamento da imagem do pastor, que tem inspiração em Isaías 40:11, Jeremias 22:2-3 e especialmente Ezequiel 34, que trata do oráculo contra os maus pastores de Israel. O evangelista parece seguir não somente a oposição entre o bom pastor e o mau pastor de Ezequiel, mas se utiliza praticamente das mesmas sentenças e dos mesmos termos
deste livro profético, que é o livro do mês da Bíblia esse ano. É possível que João tenha conhecimento também da imagem do pastor nos evangelhos sinóticos. Por exemplo, a ovelha perdida de Lucas 15, 3-7, também Mateus 18, 2-3, o dar a vida pelas ovelhas para a salvação de muitos. Em Marcos nós vemos em 10:45 as ovelhas sem pastor. E esses são os vários exemplos que ilustram essa questão da figura de Jesus como pastor e as ovelhas. Claro que o texto é estruturado em torno de duas figuras opostas, como nós percebemos. Uma estrutura concêntrica, com o início e o fim, apresentando aqueles que agem mal em relação às ovelhas, que é o ladrão, o assaltante, o estranho e o assalariado. E eles contrastam com a figura do bom pastor, que está bem no centro do discurso. Mas em que consiste, então, essas duas figuras? Primeiro nós vamos ver a figura do mau pastor, que é o mau líder. Ele é mercenário, ele quer ser reconhecido. As ovelhas não escutam sua voz e por isso que elas não obedecem. Ele não apacenta o rebanho, mas a si próprio, porque só vê a si. Rouba e vitima as ovelhas. Não fortalece, não restaura as ovelhas abatidas, não trata das suas feridas, como também Ezequiel aponta para isso. Não busca a ovelha perdida, porque não é sensível. Não reconduz a ovelha transviada, explora a própria ovelha e não se importa com ela, tratando-as com violência, dureza, maltrata, espanta, a abatida para longe e foge, abandonando as ovelhas ao lobo e às feras, fazendo com que elas se dispersem. Então, o mau pastor, ele não olha para as ovelhas, não tem compassividade, ou melhor, não tem misericórdia com as ovelhas e acaba aqui fugindo e olhando para si. Agora vejamos o bom pastor, que é a figura do bom líder. Primeiro que ele entra pela porta e ela se abre para ele, porque ele é o pastor. As ovelhas pertencem a ele, ao ponto de Jesus falar, são minhas ovelhas. Conhecem as suas ovelhas e elas as conhecem. Esse conhecimento é um vínculo pessoal, um conhecimento que leva a união tão profunda que, através do amor de Deus e sua ação, se revela no Cristo esse amor onde pastor e ovelha se conhecem. Elas obedecem e escutam a sua voz. Ele caminha à frente das ovelhas e elas o seguem porque obedecem, porque vê alimento. Ele apacenta as ovelhas, porque ele dá comida material. O pastor dá pão espiritual e, claro, alimenta a palavra de Deus. Ele pensa na ovelha que está fraturada e restaura a que está abatida. Ele busca e reconduz aquela ovelha perdida. Dá vida pela ovelha, ao ponto de se arriscar muitas vezes renunciando a si próprio. E, claro, tem a capacidade de reunir as ovelhas e levá-las a uma profunda unidade. O pastor é aquele que congrega. Então, com o símbolo do bom pastor, Jesus também mostra o conhecimento íntimo e o amor que há entre ele e o Pai, como nós vimos no final do texto. Bem como a relação entre Deus e o seu povo, que se manifesta de maneira plena nele. As imagens do Pai, do Filho, do bom pastor, das ovelhas e do conhecimento mútuo entre eles convergem na imagem do amor que se manifesta na doação da vida e provoca, assim, uma profunda comunhão. Diante disso, o texto também é um alerta para as autoridades judaicas da época e os chefes das primeiras comunidades cristãs. O primeiro grupo, os líderes de Israel, por exemplo, o evangelista adverte quanto à cegueira e à má postura que eles têm em relação diante dos seus discípulos, porque eles colocam fardos pesados e exigem aquilo que não fazem. São hipócritas, como Jesus bem denuncia. Os líderes das primeiras comunidades cristãs, eles não devem ser falsos pastores, mas irrepreensíveis a exemplo de Jesus, que dá a sua vida pelas ovelhas. E reúne cada uma delas em um só redil, do verdadeiro e o único pastor, gerando a unidade. Então são líderes chamados a congregar o povo. E por isso a comunidade cristã, diante de vários desafios internos, como desentendimentos, provocações, divisões, e também os desafios externos, perseguições, ameaças, martírio, a comunidade deve testemunhar o amor doação de seu mestre, que acaba sendo o bom pastor. Por mais que a lei, a tradição e o conhecimento sejam fundamentais, só a fidelidade e o amor leva a comunidade a encontrar o caminho, a verdade e a vida. E principalmente a porta do redil do verdadeiro pastor.
Com isso, o tema de hoje ele é bastante pertinente, como nós percebemos. Não somente para o âmbito assim, eclesial, mas inclusive no âmbito familiar, profissional e social, onde exercemos liderança. Conhecemos nossas ovelhas? Será que nós damos a nossa vida por elas, renunciando muitas vezes o nosso egoísmo mercenário para arriscar-se por elas? Vivemos em comunhão com as ovelhas ao ponto delas nos conhecerem, ouvirem a nossa voz? Ou elas estão ouvindo outras vozes? Como você exerce a sua liderança diante das ovelhas? Seja seus filhos, seja seus liderados, colaboradores, seja ovelhas de grupo de oração, pastorais, movimentos, grupos. Como é o seu pastoreio? Como é a sua liderança em relação a tudo isso? A exemplo do bom pastor ou exemplo do mercenário? Por isso que conhecer as ovelhas é mais que um mergulho na subjetividade do outro ou ter posse dele. Mas é compartilhar a sua vida com ele. É muitas vezes enxergar e fazer potencializar as suas qualidades, como Jesus fez. Mas ao mesmo tempo cuidar de suas fraquezas e de suas feridas. Afinal, somos humanos, somos frágeis. Estejamos assim unidos ao bom pastor e lhe peçamos que nos ajude a perseverar em nosso chamado, além de suscitar inúmeras vocações para a igreja, para continuarmos colaborando com a missão dada por Jesus em cuidado de seu rebanho. Por isso que hoje, de modo muito especial, dia das vocações, de rezar pelas vocações, eu convido você a, junto comigo, a rezar essa oração e a pedir a Deus que suscite vocações para a igreja e para o mundo. Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido do Espírito Santo, que fazeis os corações arderem e os pés se colocarem a caminho. Ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar com generosidade e vigor a serviço do reino em vossa igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, mãe, mestra, discípula missionária, ensinai-nos a ouvir o evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desce e permaneça sobre cada um de vós e vossas casas a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja a nossa força, seguindo o bom pastor, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Mais uma homilia aqui com você. Você pode acompanhar as homilias anteriores no nosso canal e também diversos outros conteúdos acessando Irmãos Nova Jerusalém, acionando o sininho de notificação, dando seu like e, claro, se inscrevendo, porque isso é muito importante para estarmos juntos, não somente toda semana, mas, claro, a cada oportunidade que, através do ambiente digital, nós podemos mergulhar esse conteúdo. Então, compartilhe esse conteúdo para muitas pessoas, evangeliza, reza e juntos vamos fazer acontecer e irradiar a palavra de Deus para o mundo. Forte abraço, Deus abençoe, tchau, tchau.